Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, né, a mais esse estudo promovido pelo CETREL, do Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade. Semana passada, né, nós realizamos esse estudo de maneira totalmente virtual, né. Hoje a gente já está de volta aqui na nossa casa, fazendo um estudo misto, né, pessoal pela internet, pessoal que nos acompanha pela internet, de maneira virtual, e o pessoal que está aqui na casa com a gente, estudando aqui com a gente, né. Então, sejam todos vocês muito bem-vindos. Hoje, nesse estudo misto, nós vamos dar continuidade, né, aos estudos que nós realizamos todos os sábados, sempre das 17 às 18 horas, o livro O Consolador. O livro Consolador, esse que eu estou usando, é a capa nova, né? Tem uma capa mais antiga, esse já é a edição da FEB mais atual, né? Os dois são exatamente iguais, tá, gente? O que muda é só a capa, mas os dois são exatamente iguais. A gente está estudando esse livro, né, A Luz da Doutrina Espírita, o livro O Consolador. É um livro da lavra do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel. A composição do livro O Consolador é um livro bem interessante de ser estudado, porque ele é um livro de perguntas e respostas. Foram perguntas que foram ali elaboradas pela FEB e, através da mediunidade do Chico, elas são levadas para o Emmanuel, que é o seu guia espiritual, era o seu guia espiritual. E, através da própria mediunidade, da psicografia, Chico nos trouxe essas respostas. Não são perguntas que estão fora do bojo, do arcabouço, do ensino doutrinário da doutrina espírita, ou seja, aquilo que tem dentro dos 5 livros que fazem parte da codificação, a estrutura básica da codificação, você encontra essas reflexões relativas a cada uma dessas perguntas. É que, você, colocando essas perguntas nesse livro e montando a forma como elas foram montadas, elas trazem para nós reflexões mais profundas, elas abrem para nós um universo de reflexões que só com a base do Livro dos Espíritos poderia nos dar alguns pontos que nós não íamos ser capazes de sozinhos observarmos. Então, muitas vezes, a reflexão trazida por Emmanuel, ela é complementar. Como muitas das obras que Emmanuel trabalha dentro da doutrina espírita, são complementares. A doutrina espírita, os livros básicos da doutrina espírita, que constituem, vamos dizer assim, a fundação da doutrina espírita, são os 5 livros atribuídos à lavra do nosso irmão Allan Kardec. Seria o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Esses são os 5 livros que são, vamos dizer assim, a base. Porém, mesmo sobre essa base, tem que se edificar alguma coisa. E os livros que foram ali trazidos para o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, da Lavra de Emmanuel, da Lavra de Humberto Campos, do irmão Lúcio, Amélia Ribeiro, esqueci o sobrenome dela, mas muitos desses livros, tanto da Lavra do Chico quanto da Lavra do Divaldo, são livros complementares, eles vêm complementar. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas até perguntam, isso fica gravado, né, no site do CETREL, por isso que eu estou colocando e abrindo dessa maneira, porque às vezes algumas pessoas perguntam, né, a doutrina espírita, dentro da doutrina espírita, lá dos 5 livros de Kardec, onde você acha? Você encontra tudo, certamente, tá? Tudo está ali nas obras fundamentais. Porém, elas foram, vamos dizer assim, melhores compreendidas, foram melhores trazidas com mais profundidade, complementares, né, com os ensinos que nós temos aí através do Chico, através do Divaldo, e muitos outros. Eu citei 2, tá? Mas existem muitos outros trabalhadores aí, nós temos outros aí que compartilham e trazem essas informações, e lógico, cabe a nós, né, como Kardec mesmo nos ensina, que a gente use o bom senso, que a gente use a razão, né, que a gente utilize do bom senso e da razão, a fim de que a gente possa, dessas obras complementares, extrair daí os recursos que nos são muito importantes. Não somente nas obras complementares que nós temos dentro da doutrina espírita, como também todas as outras obras filosóficas, né? Porque a doutrina espírita, ela não é Amélia Rodrigues, então, cara, é isso mesmo, esqueci. Então,
Eu adoro os livros dela, né? É muito bonito. Mas voltando, fechando esse parênteses, voltando, eu estava falando exatamente nesse aspecto, né? Que eles são complementares, né? Jesus mesmo, no seu evangelho, anotado por João, lá no capítulo 14, parte depois no capítulo 15 e alguma parte no 16, ele fala, né, que tinha muito para nos dizer, mas que a gente não ia ter capacidade de suportar e que ele ia rogar ao Pai que enviasse um paracleto, que enviasse o Consolador, que era o Cristo. E aí o Consolador veio. O Consolador trouxe para nós, né, as bases fundamentais através de Kardec, utilizando-se ali principalmente do ensino universal dos espíritos, né, que Kardec utilizou muito sobre isso, trabalhou muito sobre isso, usou do bom senso, usou da razão, e codificou a doutrina, ou seja, reviveu o cristianismo. Porque a doutrina espírita nada mais é o consolador do que a revivência do cristianismo que foi trazido ali por Jesus Cristo. Né? E óbvio, como mesmo ali Jesus disse que tinha muito mais a dizer, a doutrina também, Kardec, ele nos convoca, né, a irmos além. E para irmos além, lógico, a espiritualidade nos ajuda. O próprio, se a gente pegar o próprio livro que nós adotamos como base, os livros bases da doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, tem os comentários de Kardec e depois, logo na sequência, se vocês olharem, na maioria dos capítulos tem instruções dos Espíritos. Ou seja, os próprios Espíritos trazendo um aprofundamento sobre aquilo que ali Jesus viveu, ali Jesus trouxe no seu Evangelho. Mas fechando esse parênteses, que eu achei muito importante trazer hoje, porque, como eu disse, às vezes tem algumas perguntas que são colocadas ali e tal. É importante a gente esclarecer, né, que o nosso estudo é um estudo à luz da doutrina espírita e nós realmente nos baseamos sempre nas obras fundamentais. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, que me permite que nós possamos estar reunidos hoje, nesse sábado, mais uma vez estudando juntos um pouco mais do cristianismo, revivendo, né, o cristianismo, revivendo os ensinos de Jesus, fazendo com que esses ensinos possam construir, ajudar-nos a construir o reino de Deus no coração de cada um de nós. E assim agradecidos, e agradecidos a toda a espiritualidade, agradecidos a Deus que permite que nós criemos essa atmosfera fluídica, vamos dizer assim, essa corrente mental. Nós todos estamos mergulhados no hálito divino, no hálito universal, no hálito de Jesus, ou melhor, no fluido cósmico universal, que permite que a gente estabeleça, por esse fluido, imersos nesse fluido, possamos estabelecer essa corrente vibratória, possamos estabelecer essa corrente de pensamentos, onde os nossos mentores, os nossos guias vão nos auxiliar, vão nos inspirar nos trabalhos de hoje, a fim de que a gente possa juntos compreendermos um pouco mais os ensinos de Jesus e não só compreendermos, mas aplicarmos em nós mesmos, para que a gente possa promover, construir em nós o reino de Deus. E assim, agradecidos, vamos iniciar os nossos trabalhos da tarde de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Como eu disse na semana passada, a gente fez totalmente online e eu aproveitei o tempo para a gente conversar um pouco sobre Deuteronômio. Eu falei sobre os 34 capítulos de Deuteronômio, reduzindo cada capítulo a um parágrafo. Eu compartilhei, inclusive, depois o texto para o pessoal que acompanha aqui pelo CETREL. Falei que o Deuteronômio é citado assim de maneira direta 55 vezes por Jesus em todo o Evangelho que eu considero ali é Marcos, Mateus, Lucas e João. Nesses 4 evangelistas, inclusive em Atos dos Apóstolos, nós encontramos ali 55 citações diretas, fora as outras que são indiretas. Temos também muitas outras citações, são 104 citações nos textos de Isaías e 107 citações dos Salmos. Ou seja, Jesus, ele nasceu judeu, viveu como judeu, falava para judeus que conheciam o Velho Testamento, e é óbvio que todo o seu ministério, todo o seu trabalho, tem mais de 300 citações diretas. Coloquei 300 porque dá mais do que isso, são mais de 300 citações
diretas ao Velho Testamento, fora aquelas que são uma consequência natural do próprio Velho Testamento. Então, é importante conhecer, de certa maneira, o Velho Testamento, e eu apresentei o Deuteronômio por quê? Porque a pergunta que foi colocada para o nosso irmão Emmanuel responder, que fala sobre a lei, o título do capítulo que nós estamos trabalhando é Lei, é o capítulo 3.1.2, que tem como título Lei. Lei é a Torá, Torá é a lei. Então, na lei, a gente sabe que no Decálogo, você lá no capítulo 20 tem os 10 mandamentos, que são a lei de Deus. E também, no próprio Deuteronômio, lá no capítulo 5, você tem exatamente os mesmos 10 mandamentos. Ou seja, se na base da lei, que foram ali os 4 livros primeiros da palavra de Moisés, eles se sustentaram sobre o Decálogo, quando eles iam adentrar a Terra Prometida, ali o nosso irmão Moshe ou Moisés, né, como costuma se dizer, ele deixa o último livro, que é a segunda lei, que é o Deuteronômio. E ele, no Deuteronômio, coloca ali precisamente as mesmas 10 leis que foram enunciadas em Deus. Então, esse foi o trabalho da semana passada. Apenas uma recapitulação rápida para quem não estava junto. E eu vou compartilhar a tela com vocês. E hoje, como eu falei, hoje a gente vai ficar no texto de Emmanuel, no texto aqui de Emmanuel, através da psicografia do Chico, a resposta à pergunta. Eu vou trazer um texto bem curtinho, porque hoje eu falei que não ia tomar muito tempo, né? Então, eu vou trazer um texto bem curtinho de Emmanuel, falando sobre isso. E aí a gente vai conversar um pouco, ouvir as pessoas, porque eu não sou dono da verdade, longe disso. Nossa, estou aprendendo, como todo mundo. Estamos aqui para aprender. Estamos aprendendo. Então, eu vou trazer aquilo que eu consegui extrair e, lógico, eu vou aprender muito, porque experiências, cada um tem as suas. E essas experiências, quando são assim compartilhadas, são de um valor inestimável. Vou compartilhar a tela com a pergunta novamente. Vamos lá. A pergunta é bem curtinha, a resposta também, né? Os 10 mandamentos, recebidos por Moisés no Sinai, base de toda a justiça até hoje no mundo, foram alterados pelas seitas religiosas? Resposta. As seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação de seus sacerdotes, procuraram modificar os textos sagrados. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos transmitidos à terra por intermédio de Moisés voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva. Se a gente pegasse pegasse e não fosse Emmanuel, fosse a mentora do Divaldo Franco, que é a Joana de Ângeles, né? Ela estaria trazido na sua pureza cristalina, né? Interessante, né? Como a gente percebe, né? Quando é um e outro que falam, né? Com base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Bom, interessante sobre, como eu não quero ser repetitivo, né? Mas ele está colocando aqui os 10 mandamentos, e a gente até estava conversando aqui com o Ivaldo, um pouco antes da gente conversar, que Kardec, quando ele inicia lá o estudo das leis morais, que é o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, né, o que se deve entender por lei natural. É a primeira pergunta, né? E a resposta que foi dada pelos Espíritos é a lei de Deus, criada por Deus para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. E aí a pergunta que a gente poderia fazer, né? Além dele perguntar onde é que está escrita a lei de Deus, que está escrita na consciência, aí isso vai, né? Tem uma série de perguntas. Mas que leis seriam essas? Seriam o decálogo? E aí o convite que nos faz a reflexão, que a gente estava refletindo, é o seguinte: imagine que a pessoa seja agnóstica ou que a pessoa seja, de certa maneira, vamos dizer assim, ateia. Mesmo nessa situação, eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus, não acredito em nada de religiosidade, ou sou agnóstico, ou tenho uma visão agnóstica diferenciada de uma energia, de uma fonte infinita de energia. Não importa, não importa. O que importa é que
As leis que estão no Decálogo, por exemplo, não roubarás, não matarás, elas são as bases das leis que nós, humanos, edificamos para que a gente possa ter uma sociedade onde a gente possa ter uma certa paz, um certo equilíbrio, uma certa harmonia. Então, a lei de não roubar, ela faz parte do Código Civil de praticamente todas as, pelo menos de todas as civilizações conhecidas. Não matar também faz parte do Código Civil e todas as legislações conhecidas. Ou seja, de uma certa maneira, a lei humana ela vai se aproximando, querendo ou não, dos 10 mandamentos. Elas têm certa afinidade. Lógico que é uma lei em construção, a lei humana ela vai mudando com o tempo. Ela pode, em alguns momentos, ser sofismada, isso a gente está careca de ver, né, os sofismas, né, que a gente acaba criando com as leis humanas, né, tentando tornar uma coisa ruim, fazendo de uma coisa ruim uma coisa boa através de uma lei, isso é sofisma, né? Então, a gente percebe que nós estamos, de certa maneira, sempre se aproximando da lei divina, sempre se aproximando dos 10 mandamentos, sempre se aproximando dessa base fundamental. Lógico que temos ali muitas dificuldades, né, em implantar essas bases, e, e porque são muito extensas, a gente percebe até mesmo, já cansei de conversar, apesar de ser repetitivo, vale a pena às vezes a gente comentar, mas se você pensar ali no Decálogo, não roubarás, não matarás, todos eles são verbos transitivos e que estão sem complemento, né? Então, se você deixa um verbo transitivo sem complemento, significa que esse verbo se estende ao infinito. Então, porque normalmente não roubar o quê, né? Não roubar propriedade, não roubar ideias, não roubar amor, não roubar sentimento. Você percebe que isso vai é a mesma coisa não matar o quê, né? Não matar as ideias, não matar o amor, não matar o sentimento, não matar as pessoas, não matar os animais. Percebe que é um verbo transitivo que foi deixado sem complemento. Isso se estende ao infinito. Óbvio que não dá para estender isso ao infinito no mundo de provas e expiações que nós estamos. E, portanto, as leis humanas, elas vêm realmente fazer uma certa adequação. Volto até, por que eu toquei tanto no Velho Testamento, por que eu toquei tanto em falar dos 4 primeiros livros que compunham a Bíblia hebraica, lá, Gênesis, Êxodo, Número e Levítico, e depois fazer um trabalho separado do Deuteronômio, a segunda lei. Por que eu fiz todo esse trabalho? Porque a gente percebe que para cada época da humanidade, esses mesmos mandamentos que já estavam presentes lá no início, lá no nascedor, eles tiveram ali por Moisés um cuidado de adequar aquelas pessoas que estavam ouvindo, aquelas pessoas que estavam ali junto de Moisés, né? Existe uma palavra que, inclusive, foi na semana passada pelo José Eduardo muito ventilada, que agora eu esqueci, que é relativismo, acho que foi a palavra que ele utilizou, eu estou falando a palavra que ele utilizou, e estou citando quem falou essa palavra, que não é uma coisa minha, né, foi apresentada por ele, então quando alguém apresenta alguma coisa, eu gosto de manter sempre o nascedor, quem foi a... Então, relativismo, não era? Ele relativiza o Deuteronômio relativiza o Decálogo. Entendi. Então, eu fiquei preocupado exatamente em trazer isso. Olha, como isso foi relativo, qual foi o relativismo, como Moisés conversava com nós ali, como nós mesmos, as crianças, né? Então, ele apresentava um Deus um pouco, vamos dizer assim, punitivo, um Deus rigoroso com as suas leis, um rigor bastante austero. Eu acredito que era muito natural, porque era um povo extremamente idólatra, né? Vocês imaginam, né, que ele subiu para pegar as leis no Monte Sinai, quando ele desceu, nós tínhamos feito ali um bezerro de ouro, já estava cultivando o bezerro. A gente era idólatra, caramba. A gente era complicado. A gente era complicado. A gente não era fácil, não. Não era fácil, não. A gente estava ali, criança, rebelde, né? Jesus falava que nós somos os rebeldes tutelados. Nós somos mesmo, os rebeldes tutelados mesmo, né? Então, nós éramos muito rebeldes. Lógico que teve alguns probleminhas, até comentei na semana passada, lá no Levítico, né? Quando eles saíram, né, para rumo à Terra Prometida, não era para ficar 40 anos no deserto, né?
Mas ali teve uns probleminhas, sugiro ler o Levítico, né? Diante da situação ali, pô, mandaram, Deus falou assim, avança na terra prometida. E aí Moisés chama Josué e fala assim, ih, rapaz, não é melhor a gente mandar 12 caras para ver o que tem lá, para depois a gente avançar? Pô, você está duvidando de Deus, sabe? Então, realmente, teve problemas até com Moisés, Josué. Então, foi um período necessário, 40 anos ali, não foi de graça, sabe? Foi uma renovação de ideias, tirar um pouco dessa ideia, dessa idolatria, estabelecer não uma fé de quem acredita, mas de quem confia, né? Confiar em Deus, ter confiança, né? Se Deus falou que é para avançar, avança, pô, sabe? Então, por causa disso, inclusive, Moisés não pôde entrar na Terra Prometida, ele só pode ver a Terra Prometida. Inclusive, eu toquei nesse aspecto no Deuteronômio, porque o Deuteronômio é interessante porque ele termina lá no seu 34º capítulo, né, falando que Moisés sobe ao monte, lá, um monte, não lembro, não era o Tabor, não lembro o nome do monte, não era o Tabor. Ele sobe no alto desse monte e ele vê a Terra Prometida e ele desencarna, né? Só que ninguém sabe onde o corpo dele foi, diz que o corpo dele foi desmaterializado, né? Pelo menos é o que está no próprio Deuteronômio. E a gente percebe que, já imaginou se tivesse sobrado o corpo de Moisés? Tinha feito lá uma igreja, né? Aqui jaz os restos mortais. Meu Deus, ia ser o ponto de. Se não é para ter idolatria, vamos fazer uma idolatria sobre o corpo do cara. A mesma coisa de Jesus, até comentei, né? No final ali, quando entra na gruta, que a primeira que vê é Maria de Magdala, né? Quando ela entra na gruta, só tinha ali o sudário, né? Que tinha rolado Jesus, né? Porque o corpo, se Jesus tivesse deixado o corpo dele, Deus do céu, iam venerar aquilo pro resto da eternidade, embalsamar, meu Deus, nem falem uma coisa dessa. Entendeu? Então, são coisas importantes, porque ia ser um problema, né? Mas então foi por isso que eu tive muito essa preocupação em mostrar ali como isso daí foi caminhando. E para encerrar a minha fala, que eu sempre não falo mais do que 25 minutos, faltam dois. A gente pode perceber que o Consolador Prometido, que é o cristianismo revivido, ou cristianismo redivido, como vocês preferirem, ele começa como mesmo lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Eu não vim destruir a lei. O primeiro capítulo, né? E o que está anunciado no primeiro capítulo? Moisés lá estampa de novo na nossa cara, né? O decálogo. O decálogo está lá direto. Quer dizer, olha, como está aqui na resposta de Emmanuel, não dá, sabe? O sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre está no decálogo. Não tem como fugir disso. Entendeu? Então, a minha participação ela vai se restringir nisso. Eu tenho um texto que eu tenho de Emmanuel, eu não vou colocar, porque eu quero deixar para a gente abrir, para a gente conversar, e depois eu coloco o texto no próprio grupo, tá? Aí o pessoal do grupo vê o texto que eu tinha colocado para conversar hoje. Mas eu não sei porquê, como a gente estava conversando, eu e o Nivaldo um pouco antes, eu falei, quer saber de uma coisa? Vai ser no Gogó mesmo, não vou usar texto de Emmanuel, eu vou trazer o que eu estou pensando e vou compartilhar os meus pensamentos. E agora eu abro aí para o pessoal, por favor, vamos juntos aí a gente caminhar um pouco mais. Obrigado. Bom, é o seguinte. Vai falar? Posso falar? Pode falar. Não, é assim, até foi uma coisa que eu pensei muito essa semana em cima da própria reflexão que a gente teve na semana passada, que é uma realidade. Você vê lá, Deus fala, não matarás, não roubarás, não fazer isso, e depois Deus fala, sob uma certa condição e dentro de uma certa regra, você pode matar, roubar, sequestrar, fazer o que tu quiser ali, inclusive o genocídio de todas aquelas raças que já estavam, todas aquelas tribos que já habitavam a Terra Prometida. E aí eu ponderei muito nisso, porque não tem conexão com Deus bom e justo você falar assim, olha, o cara tá lá porque eu resolvi, então eu não deixaria nem eles virem lá primeiro, para que depois eu tivesse que ir lá e tirá-los com derramamento de sangue aos baldes, que foi o que aconteceu.
E aí a gente tem que começar a ponderar algumas coisas que, assim, tem muitas coisas que são baseadas em simbolismo. A Terra Prometida, ela não é um limite geográfico, que é aquilo ali que você olha, a Terra Prometida é algo no coração dos homens, era uma coisa muito maior do que aquele pedaço geográfico, assim como os 40 anos. Também, historicamente, quando a gente percebe por que vagaram 40 anos, além de tudo, durante todo esse período, eles foram uma geração inteira que saiu da escravidão e teve que formar um senso de nação. Teve que formar um exército poderoso, teve que formar um senso de patriotismo, teve que formar um senso de liderança, que eles não tinham nada disso, eles eram servos. E durante esses 40 anos, eles foram adestrados, prepararam doutrinas militares interessantes, levaram para a Terra Prometida, e onde foi a grande vantagem estratégica deles, levaram uma coisa que não tinham na época lá, que era arco e flecha. Os filisteus não manejavam arco e flecha, os assírios não manejavam arco e flecha, os judeus trouxeram isso. E quando a gente traz isso, a gente pondera que não é um relativismo, né? Eram circunstâncias, sim, que para alcançar essa própria evolução, eles tinham que passar por isso enquanto povo, e esse processo evolutivo, porque senão a gente cai numa tirada importante, né? Que é onde está a nossa visão daquilo que nós escutamos. Ontem eu estava numa aula ali sobre daquele grupo sobre a espiritismo e investigação. Aí, de repente, lá no meio, porque Kardec era racista, porque Kardec era racista, porque Kardec era fruto da sua época, então ele não se percebia racista. Aí você fala assim, gente, além de ser uma discussão absolutamente desperdiçar saliva e tempo, cara, se a gente acredita que a condição de vida de Kardec o permitiria ser racista sem ele perceber, nós também tiraríamos o mérito de entender que Kardec, lógico que ia se entender racista naquele momento, irrespectivo dele nunca ter visto um índio, um negro, um mongol na sua frente. Tinham as coisas da Europa, mas ele era muito acima daquilo. Como nós temos que trazer, e eu falo tudo isso porque nós temos que trazer isso para a nossa época, porque assim como todo esse caminho de evolução, eles passaram por tudo isso e não perderam a fé, ou seja, eles entraram em Jericó, por exemplo, massacraram Jericó, eles entraram em Nablus, massacraram Nablus, mas nunca perderam a noção que depois de fazer aquilo, eu não vou matar. Eu vou manter aquela nesga de civilidade e trazer isso para frente, para gerações futuras, até chegar em nós. E como nós estamos vivendo numa época de transição planetária, isso é muito vivo. Porque nós estamos passando por circunstâncias, sejam políticas, sejam de violência, seja de tudo isso, que nós somos convidados a ignorar tudo isso, enquanto justos, no bom sentido, justos enquanto estudamos, justos enquanto lutamos pela nossa própria evolução, cabe a nós não perder isso de perspectiva e respectivo do que as circunstâncias nos levem a fazer. E respectivo do que as circunstâncias nos devem, inclusive, até perder a perspectiva de uma fé, de olhar como que esse mundo é uma transição planetária, se tem guerra, violência, rasgo político. E a nós cabe viver tudo isso sem perder esses 10 mandamentos de perspectiva, não só no nosso coração, mas como um valor para ser passado para frente. Então, um pouquinho dessa realidade, né? Muito bom, obrigado por ter compartilhado isso com a gente. Desculpa, eu deixo o microfone fechado para não ter realmente interferências mesmo, né? E a gente, desculpa se você percebeu que a gente deu risada aqui em alguns momentos, mas realmente é a falta de contexto, né? Quando você faz uma análise dizendo sobre uma determinada... Falta de contexto, sabe? Falta de Conta de contexto. tudo. Conta de Porque tudo.
Só né? que o século XIX é muito diferente do século XXI, da visão do século XXI, sabe? Para você fazer qualquer análise, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar ao século XIX, como estava ali, 1800 e bolinha, o que as pessoas viviam e o que as pessoas tinham ali de conceitos no século XIX. Porque se eu Hum. for analisar com os olhos do século XXI, na história nós chamamos isso de falácia historiográfica. É uma mentira. Edu, é tu dar crédito, é tu dar descrédito a Kardec para entender que mesmo um homem do século XIX, ele Tinha uma teria visão do envergadura século moral superior para compreender que ele não seria, porque aquilo vai diametralmente oposto a tudo aquilo que ele próprio pregava e tudo aquilo que ele estava sendo ensinado. Então, nós não podemos imaginar que ele escrevia ou aceitava as coisas por ser parte de uma era. Aquela era, se nós imaginarmos que ele tinha uma condução moral elevada a ponto de ser o interlocutor de tudo isso, ele não seria, porque ele olharia aquilo e falaria: isso não faz sentido. Isso não faz sentido do ponto de vista racional, isso não faz sentido do ponto de vista humano. Ponto. Senão você dá descrédito. Se você imagina que ele pudesse fazer isso até por se inserir naquela época, a gente está dando um descrédito para um cara que merece todos os créditos. Não, não faz sentido a gente estar aqui estudando, né? inclusive porque para a gente conhecer profundamente tudo que Kardec apresenta, ainda vai precisar nascer mais algumas vezes, né? Porque realmente Claro. tem muita coisa. Quando as pessoas, às vezes, eu já vejo pessoas falando assim, eu já li, já compreendo Kardec. Falei, nossa, parabéns, porque acho que eu vou ter que nascer pelo menos mais umas duas vezes para Ah, compreender com profundidade o que esse ah, homem apresentou, o que esse homem trouxe ali. Inclusive porque na própria abertura eu coloquei muito claramente, né, que ele trouxe a visão, às vezes, dele, Kardec, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, e logo na sequência, os espíritos ali, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer as instruções dos espíritos, porque a tua visão, ela, de certa maneira, foi um pouco limitada e nós podemos trazer um pouco mais. A gente pode trazer um passo além. E ele, a humildade desse homem de falar, não, tá certo, vamos colocar as instruções dos Espíritos. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o de moral estranha, que ele foi conversar com um cara que conhecia melhor, principalmente o contexto das palavras na época de Jesus, que agora eu não lembro, mas vou estar no capítulo Moral Estranho, o nome da pessoa com ele foi conversar, porque ele falou, olha, nem eu, e olha que ele era um poliglota, né? Ele falava certos idiomas, né? Ele falou, não, eu vou conversar com esse sujeito, porque essas palavras aqui, elas têm um contexto da época, tem um contexto da língua, então eu preciso de uma pessoa, olha, e ele faz isso constar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então você percebe que Kardec realmente era um espírito bem além do seu tempo, que era realmente a pessoa que tinha ali as qualidades morais, né, para realmente ser o codificador da doutrina ele espírita. era um homem muito complexo, né? E nós não podemos correr dois erros que a gente tem muito hábito de querer fazer, que é materializar o espírito, espiritualizar a matéria e tentar achar soluções ou coisas simples para uma personalidade tão complexa quanto era da Allan Kardec. Muito, muito além da curva. Muito mesmo. Muito obrigado por trazer essas Obrigado, gente. informações, eu Obrigado acho por que me isso é ouvirem. muito legal. Você queria colocar alguma coisa? Sim. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, a gente quando fala do estresse, né, do Velho Testamento principalmente, a gente não pode esquecer que ele está falando de 3.350 anos atrás, né, atrás. Então, para nós, algumas coisas ainda hoje não fazem sentido, né? Mas a gente vê, mesmo com esses outros olhos, a gente vê o trabalho que foi, né, para organizar tudo isso, né, fazer com que isso existisse. Imagina, o povo judeu, né, o povo semita que estava com ele, não era um povo homogêneo. A gente fala de 12 tribos de Israel, etc. Não eram 12 tipos de povos diferentes.
Era uma amálgama lá de gente que tinha diversas procedências e que aproveitaram aquele momento para sair do Egito, debaixo da escravidão. Tiveram aquela oportunidade de sair. Mas quem era o condutor? O condutor não era um cara que começou naquele momento. Ele era um cara da família real. Ele era um príncipe do Egito, um cara que tinha um conhecimento acima da média. Então, ele tinha uma noção, né? E isso também não foi feito naquele momento, foi feito no decorrer de 40 anos, né? Quando ele começou essa marcha aí, ele já estava com quase 80, né? Então, no período que ele esteve em Midian, que ele casou, e etc., ele foi fugitivo do Egito. A gente tem que analisar a história toda, né? Foi adotado pela filha do faraó, acabou se tornando um membro da família real, e como membro da família real tinha privilégios. Ninguém podia matá-lo, né? E ele fugiu porque ele tinha matado um soldado, né? Tinha matado um soldado. Por isso que aconteceu. Nesse primeiro momento, ele já estava sendo preparado para essa missão. E quando aconteceu tudo isso no regresso dele para o Egito, ele, vendo o sofrimento do povo ali, ele resolveu tomar frente, né? Porque ele acabou descobrindo que ele era filho daquele povo. Tinha saído daquele povo. E a mãe dele, aquela que o adotou, tinha guardado a manta que a mãe dele tinha coberto ele dentro do cesto. E o manta padrão, semita. Então ele sabia que a origem dele não era egípcia. Ele era um povo daquele povo que estava sendo ali escravizado. E ele resolveu tomar a frente e tirar o povo de lá. É uma história complicada, porque, historicamente, isso aí ainda não está como é que se diz, sedimentado ainda por estudos. Tá? Existe uma controvérsia de quando isso aconteceu, em que reinado que foi. Aí não é aquilo que aparece no cinema, está errado aquilo. Né? Aquilo que aparece no cinema é já na 19ª dinastia. E isso que aconteceu foi na 18ª dinastia, no ano de 300 se eu não me engano, foi 325, né? Que foi no reinado de Tutmoses I. Esse que foi o padrasto dele foi Tutmoses I. Então, a mãe dele foi Hatshepsut, a filha do rei. Então, um cara que teve condições diferentes, foi criado de uma forma diferente e tinha uma vantagem. Ele conhecia toda a história do Egito, conhecia a história da formação do Egito, conhecia toda a cultura egípcia. E com esse conhecimento, ele sabia ler, sabia escrever, tinha uma noção muito grande de engenharia, tinha uma noção muito grande de comando militar, tanto é que ele foi um comandante militar. E ele saiu de lá conduzindo o povo e falou, vou levar por aqui a gente consegue passar. E conseguiu passar com todo aquele povo atrás dele, e o pessoal ainda querendo voltar para o Egito, né? Querendo sair fora, né? Voltar para o conforto que tinha antes, né? Porque eles estavam percebendo que estavam indo por nada, né? E ele, precisando de controlar esse povo, esse monte de cabeças, né? Que eram completamente diferentes uma das outras, né? Ele precisou de formular leis para fazer valer essas leis. E você não faz valer leis com palavras, com ações, né? Com ações. Então, ele precisou de ter um poder militar organizado, precisou de ter um poder religioso organizado, né? O irmão dele é nomeado como sacerdote, Arão, né? E compõe ali a família dos levitas, que são exclusivamente dedicados ao trabalho de Deus, né? Começa ali, então, um trabalho de formulação, né, de uma religião, organizando uma religião. Porque até então,
aquele povo que estava ali não acreditava em nada disso, Deus único. Começou a virar as costas, o povo já começou a fazer bezerro de ouro, já adorar o bezerro de ouro, já mudou tudo. O esquema mudou totalmente. Quando ele voltou e viu aquela bagunça, ele falou, não, aí não dá, né? Só com conversa não dá. Precisamos fazer isso diferente. E aí já volta na segunda vez com as leis e fala, ó, pessoal, por isso aqui que Deus me deu, para que vocês possam se orientar. É isso aqui. São 10 mandamentos, tá? E aí leu para esse povo, porque o povo era analfabeto, ele leu e nomeia ali os líderes, né, que vão ser responsáveis pela manutenção da ordem e da organização religiosa. Então não é pouco trabalho, não. Não é pouco trabalho. Foram 40 anos de luta e sacrifício, noite e dia. Falta água. A água bate o negócio na pedra aí que a água sai. O cara vai lá, bate o bastão lá, a água sai. Estamos com fome, não tem comida aqui no deserto. Deus vai mandar o maná para todo mundo. De noite vai cair o maná. Vamos recolher esse maná e vamos comer isso aí. 40 anos, meu amigo. Você acha que foi fácil? Não foi. Aí, quando chega no final do negócio, que ele conseguiu depurar esse povo, né, tirar desse povo aí aqueles que eram resquícios daquele período do Egito, que não tinham aquela educação e nem iam adquirir, por falta de deficiência mesmo de organização e criação, eles não iam absorver todos esses ensinamentos de Moisés. E ele, então, falou, não, vamos rodar aqui 40 anos aqui até esses caras sumirem daqui. E realmente, quando esses que vieram de lá foram desaparecendo, e ele já tinha um total domínio sobre o povo, e todo o povo acreditava nele, ele falou, agora nós vamos entrar na terra prometida. Deus nos prometeu um lugar, que é uma terra de leite e mel, e é para lá que nós vamos. E vamos marchar para lá. E aí foi, chegou lá, Deus deu uma notícia para ele, né? Falou, filho, você chegou até aqui, cumpriu a sua missão, só que tem o seguinte, você não vai entrar. Você vai ter o privilégio de ver, pela primeira vez, o lugar onde o povo vai ficar. Mas não vai ser assim, de graça. Tem gente lá morando. Vocês vão ter que tirar esse povo de lá, se compor com esse povo, para poder habitar essas terras. Então, a gente vê que é uma construção de um pensamento, né? Um pensamento organizado, que é praticamente organizar um mundo novo, né? Um mundo novo. Eu acho que não dá para a gente comparar ninguém desse mundo aqui com ele. Não dá. Não tem ninguém que fez algo parecido que ele fez. É muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Se organizar um povo, se organizar uma religião, organizar um exército, organizar esse povo, manter esse povo unido e fazer com que esse povo ficasse vivo e pronto. Não são só leis, são regras de higiene que ele criou, uma série de coisas que vinha do conhecimento que ele trouxe do Egito. Então, você vê que algumas coisas que ele fala nas regras que ele traçou para o povo poder conviver e poder sobreviver, você vê que é uma questão que passa até por conhecimentos de medicina, que ali não tinha como você manter esse padrão, mas ele fez com que conhecimentos básicos de higiene fossem mantidos, para que o povo não sofresse, não adoecesse, tivesse condições de salubridade. São coisas que são preocupações sanitárias, né, que ninguém teria se estivesse em guerra. Não daria para fazer isso aí. Um povo que praticamente saiu do zero. Né? Mas ele fez, ele conseguiu fazer uma coisa extraordinária. Extraordinária.
Sem contar que todos esses livros que nós estamos falando, o Pentateuco, são livros que são regras até hoje para o povo. Eles não morreram, não passaram. O povo continua cumprindo essas regras, gente. Então, é lógico que existe a defasagem da língua, né? Existe a defasagem do pensamento, mas este mesmo povo ainda continua seguindo estas regras. Fielmente transformaram essa rotina dessa marcha do Êxodo em uma nova religião. E eles cultuam todos esses momentos que passaram, né? Todos esses momentos. Então, a gente vê que eles se mantêm unidos por esse livro aí, por esse livro, o Pentateuco. Os outros livros vieram depois, né? Os profetas, todos aqueles outros livros, crônicas, uma série de outros livros que vieram depois, foram se somando. Porque aí já desaparecidos esses líderes do início, vieram os profetas, né? Vieram os juízes, vieram os reis, vieram uma série de evoluções naturais para esse povo. E eles foram crescendo, e se transformaram naquilo que nós estamos vendo hoje. Mas é aquilo que a gente fala, semear. Semear. Foi semeado o conhecimento. Posso fazer uma coisa? É o seguinte, quando eu vejo esse livro, estou vendo agora, tá? É como se fosse uma escola para nós. Sim, mas é uma escola. Mas ela tem que ser mundial. Porque hoje nós entendemos muito bem. Se eu tiver mal aqui no Brasil, e tiver um outro irmão meu mal na China, o planeta não está bom. A Terra não é pronta. Não é uma terra de bênçãos, uma terra de fraternidade, uma terra mais avançada. E o que nós queremos hoje? Nós queremos um sítio, um Brasil desenvolvido com maravilhas e tudo mais? Não, nós temos que querer terra. Porque no planeta, qualquer um que estiver em má situação, seja ele em qualquer nação, em qualquer lugar, o planeta não está. Eu vejo assim. Você está coberto de razão. O que ele trouxe, eu concordo em muitos pontos. Em outros pontos, eu tenho um pensamento apenas um pouquinho diferente, né? Porque se a gente analisar, nós estamos trabalhando com os 10 mandamentos de Moisés. A pergunta foi fechada em Moisés. Isso mesmo que ele coloca a pergunta como base de toda a justiça até hoje no mundo. Ele apresentou, ou seja, a pergunta foi centralizada em Moisés. E por que ela foi centralizada em Moisés? Então, por isso que eu concordo com o que você colocou, mas eu tenho um pensamento um pouco mais abrangente. O próprio Moisés, quando ele faz o decálogo que ele apresenta aqui mesmo, ele se baseia em algo que já existia. Você mesmo citou o caso dele lá, que ele matou um cara lá, e ele se baseava no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi tem lá, não matarás, tá? Que era adequado a um tempo antes de Moisés. Moisés, ele veio com um agrupamento que estava em condições de receber esses ensinamentos. Outros agrupamentos aqui na Terra, muito antes de Moisés, receberam a vinda de Krishna, tá? No Bharagavata, nós temos ali a presença de Krishna, o mesmo Jesus, mas assim, o mesmo Jesus, trazendo esses ensinos, exatamente os mesmos ensinos, para o povo que estava preparado. Passado um tempo, nós temos ali a presença de um Buda, que tem lá os seus 480 e poucos versículos lá no Mahabharata, né? E se você pegar, né, o Mahabharata é apenas um dos textos, dos 3 textos, né? Eu estou pegando um, né?
são um monte de textos, mas vieram uma série de textos, uma série de ensinamentos ali, que foram ali vivenciados, que foram ali trazidos por Buda, para um povo que estava preparado para aquilo. Então, Moisés veio no momento certo, um povo que estava preparado para receber essa revelação. É um povo que veio depois de Krishna, veio depois de Buda, e que hoje tem sido para nós o ponto de apoio que nós estamos. Por isso que a pergunta foi focada nesse ponto, que nós estamos nessa sequência de revelações, começando ali por Moisés, um grande médium que no seu tempo utilizou-se vastamente da sua mediunidade, era um médium excepcional de mediunidade patente física, né, de efeitos físicos patentes, né, e totalmente de acordo com a lei. Ele não fez absolutamente nada que não tivesse de acordo com a lei, preparando o povo para a vinda do Cristo. Ele fez o primeiro caminho, preparando para a vinda do Cristo. O Cristo veio, né, não mudou a lei, ele novamente um médium de Deus, como estabelecido por Kardec lá no livro A Gênese, médium de Deus, que fez muitas coisas como fez Moisés. Ele curou leproso, ele, entre aspas, eu vou usar a linguagem da época, ele ressuscitou Lázaro, né? Lázaro dorme, vou usar a palavra de Jesus, Lázaro dorme, né? Ele acordou do Lázaro, mas Lázaro estava lá 3 dias. Imagina o estado que estava o corpo dele. Ele cheira mal, né? Então, imagine os efeitos físicos que ele produziu, mesmo os efeitos que foram feitos ali por Moisés, né? Ou seja, nada em desacordo com a lei, pelo amor de Deus, tudo de acordo com a lei. Porque hoje a gente recebe se a gente hoje não compreendesse, não tivesse o livro A Gênese, de Kardec, que fala sobre esses milagres e as predições, que fala como é que funcionam os fluidos. Leiam o texto, os fluidos lá de Kardec, na própria Gênese. Se a gente não tivesse toda essa fundamentação que Kardec traz, a gente não entenderia, não conseguiria entender tudo isso. Graças à doutrina espírita, que é o cristianismo redentivo, a gente consegue ver não só Moisés nessa análise, mas todos os outros, Krishna, Buda, e ver como esses também cresceram. Você imagina que todos esses, tanto Krishna principalmente, são reencarnacionistas. E a ideia de Buda é reencarnacionista, querendo ou não querendo, apesar de Buda ter uma ideia de um Deus um pouco mais imanente, a mensagem de todos eles é a reencarnação. E eu queria só passar a palavra para o José Eduardo, porque ele falou sobre isso, quando ele falou que, mas eles entraram e liquidaram um monte de gente que está lá. Gente, é uma encarnação. Só que eles não vamos dizer assim, exterminando aquele povo que estava ali, por exemplo, numa idolatria profunda, sem uma condição de evolução que poderia levar muito tempo para ocorrer, porque teriam que nascer pessoas ali para mudar hábitos daquele grupo que poderiam levar séculos, às vezes milênios. Não seria mais produtivo por um pai que ama profundamente um filho, vendo que esse filho nasce e continua, nasce e continua, nasce e continua. Não é mais fácil chegar e não fazer. Vamos mudar tudo. Vamos todo mundo desencarnar. Nós vamos colocar um outro agrupamento ali. E esse agrupamento com ideias novas, com hábitos novos, vocês vão encarnar nesse meio, com, lógico, trazendo seus probleminhas, mas dentro de uma cultura já bastante fortalecida, que a cultura de Moisés é uma cultura forte, nós vamos mudar esses hábitos. E vocês vão caminhar. Eu vejo sempre nessa condição, entendeu? E às vezes, como o José Eduardo, eu já passei uma vez eu já parei nessa situação, falando assim, mas não matarás, mas mandou lá, no Deuteronômio, eu li Deuteronômio, só não lembro o número exato do capítulo lá, entre e mate todos os filisteus e cananeus, era para matar tudo, não era para deixar ninguém. E eles foram lá e cumpriram. E eles acabaram se misturando. E o que aconteceu? Existiam consequências. Aí vem bênçãos e maldições. Por quê? Bênçãos e maldições são exatamente consequências. Tudo bem, se uniram com eles, mas vai ter problemas, porque uma coisa que estava fortemente sedimentada num Deus único, aí começaram a criar altar para Balaão, eu não sei o quê, aí começou a ter problemas. É lógico que ia ter problema.
entendeu? Então, de certa maneira, eu sempre vejo, né, dessa ideia. Porque quando você olha ali, Deuteronômio falando assim, entre na terra dos filisteus e mate todos, liquide todos. É como dizer assim, olha, eles vão só desencarnar, tá, gente? Mas eles vão encarnar dentro de vocês, em hábitos novos, em circunstâncias novas, para eles saírem daquela condição idólatra que eles estão, para aquela condição de múltiplos deuses, eles vão sair daquela situação, eles vão dar um passo além. Eu penso nisso, sinceramente, sempre que eu penso na sessão, que isso é uma evolução. Só lembrando uma coisa. Ou, ou não, né? Jesus, não se esqueça que Moisés, todos os seus atos, todas as coisas extraordinárias que ele fez, e Jesus também, nenhum deles violou nenhuma lei natural do planeta. Sim. José, por favor. Não, uma questão assim, quando tudo isso é dito, também a gente tem que pensar que o plano do Criador faz parte do nosso livre-arbítrio. Isso. O Criador nos traça um plano, nos dá um caminho, então nós, para dizer assim, olha, ele está dizendo para matar todo mundo, de repente eu vou lá e vou tentar não matar todo mundo e vamos tentar chegar ali, né? E tanto que não deu muito certo tudo isso, porque os filisteus são os palestinos de hoje. Então, assim, não fechou a conta como deveria, se fosse assim. Mas essa adesão à lei, ela é um exemplo tão vivo para nós, inclusive, a civilização judaico-cristã ocidental não é judaico-cristã à toa. Se não tem esse termo, não é cunhado do nada, né? Eles foram tão aderentes à lei, tão aderentes à sua própria forma de se enxergar, e aí tem uma questão que eu trago isso do orgulho, né? Que eles foram dizimados pelos romanos, que chegaram a ponto de falar assim, não dá. Esse lugar aqui, de todas as províncias do Império, isso aqui é o fim. Fora. Fizeram a diáspora, que não fizeram com Gália, Bretanha, não fizeram diáspora. Foram lá na Judéia e fizeram diáspora. Espalharam-se para o mundo, continuou toda uma coisa muito viva que a gente tem aqui do lado, com toda a nossa evolução mental, a gente continua tendo antissemitismo. É um treco assim maluco, em pleno século XXI, a gente aqui vivendo com gente normal, cara que compra pão com você, que você descobre que o cara não é só antissemita, ele é antissemita raivoso. Desculpa. Não, mas é uma realidade, porque chega a ser ridículo. Com tudo que o mundo evolui, isso você encontrar as pessoas pensando dessa forma. Mas eles retornam para lá e eles passam exatamente o que eles passaram quando vieram do Egito. Eles têm que reconstruir o país deles, trazidos depois da Segunda Guerra, em 48, por Ben Gurion, por Moshe Dayan, por Ibn Gatzman, e eles criam um Estado de Israel no meio do nada, sem apoio de nada e vindo de toda aquela devastação da Segunda Guerra Mundial. Então, e isso tem o que nisso? Aderência à lei, aderência à crença, e existe uma tênue fronteira, na minha opinião, entre aderência à lei e orgulho. Em algum ponto do O caminho, esse povo que. orgulho foi maior, foi mais. Eu acho que não estava na conta o orgulho. E foi o orgulho que carregou, porque depois disso você teve orgulho de Davi, você teve. Cada momento histórico de Israel que você vai contemplar no livro dos reis, livro dos juízes, livro dos reis, você encontra o orgulho sempre como a fonte principal, que foi o que levou no final a diáspora com o massacre de Massada, quando eles se matam. Eles não tinham, os judeus não podiam fazer suicídio e cada um deles se auto faz um suicídio coletivo em Masada para evitar caírem nas mãos da legião do general Romano Silva. Então, assim, tem muita coisa para a gente aprender de lições ali, né? E eu acho que a lição fundamental disso é a gente não escutar as coisas sem filtro. Não ouvir tudo que vem
sem filtro. E ao contrário, a gente tem que ter os nossos filtros, a gente tem que desenvolver esses filtros, tirar o que a gente pode tirar de tudo de bom e entender o que aquilo fala. Eu volto a dizer, Kardec não seria racista, porque o racismo é uma estupidez, e o Kardec não era estúpido. Senão nós não temos nenhum sentido em estar aqui estudando alguém que por acaso passou na cabeça dele ser racista, porque na época dele o racismo era legal. Não era. A moral, a moral, ela é atemporal. E o que é certo perante Deus será certo e respectivo do que a sociedade determina. Isso é a minha opinião, né? Obrigado. Opinião que tenham todo o meu aval, eu concordo em gênero, número e grau. Gente, semana que vem, então, a gente vai dar continuidade. A gente está só começando o tema lei, nós vamos falar muito de Velho Testamento, né? Semana que vem, então, a gente já vai para a pergunta 269. Como entender a palavra do Velho Testamento quando nos diz que Deus falou a Moisés no Sinai? Boa, né? Boa. Bom, a minha sugestão, e eu não li a resposta, eu não li a resposta, eu vou passar a palavra para o Samuel ainda. Eu não li a resposta, mas certamente eu acho que a gente deve analisar essa resposta e os nossos pensamentos para que a gente não faça uma falácia historiográfica, tá, gente? A gente deve analisar numa visão judaico, numa visão cristã. Cristã no sentido já do cristianismo redivivo, da doutrina espírita, né? Então, vamos tentar ver se a gente consegue ter essas duas visões. Eu acho que vai ser bem interessante. Porque se eu for só usar da doutrina espírita, Deus falou a Moisés no Sinai, eu poderia dizer, olha, certamente não foi Deus, foi Jesus. Mas vamos caminhar para chegar nisso, vamos fazer um caminho. O meu convite é fazer isso, vamos fazer esse caminho. Vamos tentar fazer esse caminho, entendeu? Porque é muito simples, é muito simplório, né? Dar uma resposta assim, não, tudo bem. Tenho certeza absoluta que não foi Deus, tá? Que foi Jesus. Mas e se eu estivesse falando com um judeu que tem ali a lei de Moisés, que é será que eu estaria acolhendo o coração dessa pessoa? Será que eu não teria formas de conversar com essa pessoa, de certa maneira, que ele pudesse compreender Deus, Moisés? Poxa vida, a própria Gênese de Moisés é muito claro ali, quando você pega na Gênese de Moisés, que é um diálogo entre o eterno Deus e Deus. E, inclusive, começa, né? Deuses, né? Interessante, né? Um livro que fala sobre o monoteísmo, começa com deuses, lá no primeiro versículo, né? Elohim, né? Elohim, né? No plural, né? Quer dizer, então é algo que, olha, tem como a gente conversar em qualquer nível. E esse aqui é o convite que eu gostaria de fazer. Eu não li a resposta, mas é um convite que eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão nesses níveis, né? Samuel, gostaria de colocar alguma coisa, Sati, e aí a gente parte para o encerramento. Bom, vamos lá. Para pergunta e resposta. Eu gosto de trabalhar com a pergunta e resposta, apesar de que esses dois estudos foi historicamente muito produtivo. Eu gosto de história também um pouco. Mas a pergunta que fazem para Emmanuel é que se os Dez Mandamentos foram alterados, né? Ainda fala por quem? Por seitas. Aí Emmanuel responde que elas procuram, as seitas, né? Procuram modificar os textos sagrados, procuram, tá? Mas assim, ele fala depois, né? Todavia, né, as alterações transitórias não vai, transitórias voltam sempre a surgir a pureza primitiva, né? A pureza primitiva, a sua pureza primitiva não vai modificar, não vai alterar a pureza primitiva dos Dez Mandamentos, porque o que as qualidades dos Dez Mandamentos? Ele coloca aqui dois atributos dos Dez Mandamentos, que é o direito no mundo do sustentar do código de justiça. Quer dizer, apesar de eles terem tentar burlar, modificar, mas os Dez Mandamentos têm duas
qualidades aí que a gente tem que prestar atenção, que é a justiça e os direitos humanos. E eu acho que a gente tem que atentar por isso, por mais que a gente vai evoluindo, isso começou lá há 3.000 anos, 3.000 e tantos anos atrás, mas ele está trabalhando conosco aqui com esses códigos de direitos humanos, de justiça, que a gente tem que trabalhar um pouco sobre isso aí. Só essa, é, baseado na resposta, o meu entendimento, compreensão. Tá bom? Uma boa semana a Muito obrigado. todos. Obrigado pela colaboração. Afinal de contas, as leis, não dá para alterar as leis, né? Porque as leis de Deus estão escritas na consciência, segundo a pergunta que Kardec faz, né? Onde estão escritas as leis de Deus? A lei de Deus está escrita na consciência, como se fosse uma assinatura, né, do Criador. Então, você pode, usando a linguagem de Kardec mesmo, você pode sofismar bastante, tá? Pode fazer muito sofisma, mas não tem jeito. Não há uma coisa boa que você consiga tornar uma coisa ruim, que você consiga tornar uma coisa boa com uma lei. Não tem jeito, tá? Sofismar não dá. Como o José Eduardo mesmo colocou, né? A moral é imutável. O que era moral, o que foi estabelecido como a moral do Cristo, que é onde se baseia o Evangelho segundo o Espiritismo, onde se baseia, onde foi construída toda a doutrina espírita, foi construída na moral do Cristo, né? Então, não tem como. Por isso que não dá para dizer que Kardec era como a palavra que você usou mesmo, que ele era. Vítima da sua época. Ele Não era. tem como, né? A moral que era na época de Kardec é a moral de hoje. E ele estudou a moral, ele apresentou a moral do Cristo. Então, isso é invariável. Quem gostaria de fazer o encerramento para nós hoje? Você faz para nós? Vamos convidar novamente os irmãos de Jesus que aqui estão conosco, dando orientação a nós, as nossas ideias, aos nossos pensamentos, a nossa evolução, pensando, vou repetir, sobre toda a nossa história, sobre toda a evolução da raça humana, sobre todo o aprendizado. Assim vamos agradecer a vós pela evolução que vemos passando por todo esse tempo, e que aqui estamos matriculados nesses lições e provas para modernizar, para podermos fazê-lo evoluir através da nossa compreensão de toda a história. Que possamos evoluir em amor e bem e possamos diminuir o mal que nos cerca a todos. Agradecido vamos pedir a Deus nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado sejas o teu nome, que venha até nós, Pai, o teu reino. Que sejas feito, Senhor, a tua vontade, aqui nesta terra, como ela é feita em todo o pão material e espiritual, Pai. Dai. Perdoa, perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Pai, não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, de toda maldade, pois vós é o reino, o poder, a luz e a glória de todo o mundo. Que a tua luz de paz, de amor, possa cobrir todo o mundo. Graças te damos, graças. E assim